esse trabalho, eu fiquei alguns anos sem apresentar trabalho aqui na LIP. O que motiva esse trabalho foi um aluvião de discussões e de questionamentos que saíram dentro do movimento espírita sobre o método em Kardec. E como eu faço há muitos anos que estudo Kardec, a bem dizer, há mais de 30 anos que estudo Kardec, e faço uma leitura um pouco diferente de algumas das análises que as pessoas fizeram. Então, eu queria apresentar essa visão que eu faço do trabalho de Kardec como pesquisador. Tá? Kardec, quando ele publicou a Revista Espírita, tá? Vocês podem ver até na revista presente, está escrito lá do lado, está lá escrito Revista de Estudos Psicológicos. Ou seja, ele sabia que ele estava estudando um conjunto de fatos e fenômenos que faziam fronteira com a psicologia. Daí, então, eu me senti um pouco empoderado a discutir a metodologia em Kardec por ter formação na área de psicologia. Mas eu estou entrando num terreno que é pantanoso para mim, que é a fenomenologia, que é um terreno muito especializado. A gente tem o Yuri aqui, que é especialista, tá? Então meu interesse não é tanto mostrar que sei fenomenologia, tem que dizer eu sei pouca coisa. Né? Meu interesse é mais poder mostrar que Kardec antecipou uma série de propostas próprias da fenomenologia, tá? Muito antes de Russell ter escrito. E que não dá para a gente estudar a metodologia de Kardec apenas nos textos metodológicos que ele escreve, quando ele fala da metodologia que ele está utilizando, porque quando ele utiliza categorias de análise de ciência, ele está usando o que ele tinha no tempo dele. E Russell nasceu em 1859, ou seja, o Kardec já tinha publicado o Livro dos Espíritos e Russell estava usando fraldas. Tá? Ele só vai fazer a produção para bater no final do século. Então, quando a gente pega um autor da área de ciências humanas, é importante a gente ver na trajetória da obra dele como é que ele foi trabalhando, como que ele foi construindo conceitos, como que ele foi desenvolvendo teoria, para aí a gente poder refletir com o instrumental que a gente tem nos dias de hoje, o que foi que Kardec fez. Eu acho que essa seria uma proposta interessante desse trabalho. Como são 20 minutos, não dá tempo de falar da hermenêutica. Na hermenêutica eu fiz uma incursão breve e falei de Schleiermacher. Tá? Isso está no trabalho, deve sair publicado depois que eu fizer todas as alterações necessárias das contribuições que eu tenho certeza que vocês vão dar ao nosso trabalho. Okay? Então sintam-se à vontade para criticar, porque estou muito aberto a ouvir, a anotar, a pensar. Eu quero um trabalho bem feito, eu não quero que ninguém fique lavando o ego aqui. Ok? Muito bem. Então, primeiro, como a gente tem na LIP pessoas de ciências naturais e pessoas de ciências humanas e sociais, eu achei importante mostrar que, quando no que tange a construção do conhecimento, eu não vou nem falar de método, de teoria de método unificado, no que tange a construção de conhecimentos, como a gente trabalha com objetos diferentes, tá? A gente vai ter que utilizar abordagens ou técnicas ou formas de construir o conhecimento diferente. Eu estudo um ser, que é o ser humano, que ele pensa, que ele se constrói, ele se reconstrói. O Alexandre, ele estuda lá um planeta que está em órbita, igualzinho a não sei quantos mil anos. Tá? E aí, então, o planeta não conversa com o Alexandre, né? O ser humano conversa comigo. Então, só disso a gente já vê que a gente vai fazer ou vai utilizar de estratégias diferentes para a construção do conhecimento. E Kardec tinha muita consciência disso quando ele estava pesquisando os espíritos. Então eu peguei um autor, que é Jean Ladrierie, e Ladrierie ele divide as áreas de conhecimento nesses 3 grupos aí, de ciências formais, apertei errado, volta. O extremo, volta. São as ciências formais, que seriam a matemática e a lógica, que são ciências construídas a partir de signos. A matemática são números, são axiomas criados pelas pessoas, são acordos que as pessoas entraram, tá? E que vão sendo desenvolvidos. É um objeto totalmente diferente. O número, o estudo do número, o estudo das cadeiras, né? É um outro objeto diferente. Tá? A gente tem o que ele chama de ciências empírico-formais, por quê? Porque usam do instrumental das ciências formais, tá? Mas se baseiam, fazem um conhecimento, tentam desenvolver um conhecimento da natureza, de forma empírica, através dos sentidos também. Tá? E a gente tem as chamadas ciências hermenêuticas, tá? que ele chama de ciências hermenêuticas, eu preferi chamar de ciências hermenêuticas e fenomenológicas,
tá? Porque ele empurra a fenomenologia mais para a filosofia, tá? Mas eu estou usando o conceito de ciência como conhecimento, tá? E que vão se deter a cultura, entendida como aquilo que o homem produz, a produção significativa, ou seja, de significados dos seres humanos. É igualmente importante estudar essas coisas todas. A gente espera, por exemplo, que lá no Tribunal Superior os ministros entendam de leis. Leis são produções do conhecimento humano. Eu não vou utilizar a metodologia que eu uso para poder estudar a formação da água ou a composição da água para poder estudar as leis. E eu preciso dessas duas coisas na sociedade. Eu preciso de quem entenda de água, eu preciso de quem entenda de lei, senão a gente está na seca, não é verdade? Nos dois sentidos. Bom, então, eu queria chamar a atenção para um termo, fenômeno, que tem dois sentidos dentro da literatura. A gente tem um sentido que é muito usado pelos autores das ciências empírico-formais, que entendem que fenômeno é aquilo que se observa na natureza. Fenômeno se confunde com fenômeno natural. E na literatura espírita a gente vai enxergar muitos autores empregando fenômeno dessa forma. Então, quando falam em fenômeno espiritual, que alguns autores traduziram como fenômeno espírita, eles estão falando de materializações, eles estão falando de deslocamento de objetos. Tá? Esse seria esse conceito de fenômeno. Tá? Então, um eclipse, um raio, o canto de um pássaro, tudo isso aí são fenômenos. Os fenômenos de efeitos físicos, inclusive teve fenômenos de efeitos físicos e fenômenos de efeitos inteligentes. O médium está falando, tá? Um fenômeno, está visto dessa forma. É diferente da concepção kantiana de Immanuel Kant de fenômeno, quando ele está estudando a produção do conhecimento, e aí ele vira e fala assim, tem duas coisas. Tem o noúmeno, meu Deus, fenômeno. Tem de nous, tá? Alma, como se fosse algo ligado à essência. Tá? A coisa mesma, tá? Então a coisa mesma é o universo que os astrônomos colegas do Alexandre e do Ademir estão estudando. Tá? Ele está lá. Ele diz que a gente nunca vai conseguir chegar ao noúmeno. E tem a forma com a qual o homem consegue perceber essa coisa mesma. Essa percepção da coisa mesma é o fenômeno. Então, na hora de construir o conhecimento, a gente está sempre construindo o conhecimento com fenômenos. Tá? E o Russell, Edmund Russell, o Luiz já me chamou a atenção, tá? Para usar um conceito mais atual, russeliano, né? Ele entende o fenômeno como aquilo que se mostra a alguém, porque ele enxerga uma relação entre sujeito e objeto nessa ligação. E que na psicologia é muito claro de perceber isso. Eu estou conversando com uma pessoa inteligente. Tá? Então, se eu pergunto para a pessoa, às vezes o que ela mostra para mim não é o que ela é como ela deseja ser vista ou ser percebida. Daí começam as nossas dificuldades para poder fazer pesquisa. Ok? Bom, continuando, então o que é a fenomenologia? Eu peguei uns 3 ou 4 conceitos. Eu não estou muito seguro se eu entendo isso não, vocês me ajudam, Yuri, você não me deixa falar bobagem não, Yuri. Tá? Para a gente poder usar depois para poder entender o Kardec. Tá? Então, fenomenologia é uma área, inicialmente da filosofia, que foi desenvolvida por um alemão que nasceu numa região que era a Tchecoslováquia, que na época era Império Austro-Húngaro. Vocês já viram a confusão, chamada Edmund Husserl. Ele reencarnou em 59 e desencarnou em 38, antes da Segunda Guerra Mundial, um ano antes. Ele começou como matemático, depois ele gostou. Um professor chamado Brentano, que era psicólogo, o influenciou muito e ele entrou pela filosofia. Tá? O Silvio também é assim, né? Começa como físico e depois embarcou pela filosofia afora. Então a gente tem essas trajetórias assim, interessantes dentro do movimento acadêmico. Né? E ele tem muita influência atual em áreas como ciências sociais, psiquiatria e psicologia. Tem uma psiquiatria toda construída em cima do pensamento fenomenológico. Tá? Então é um autor muito influente. Os arquivos deles foram todos levados para a Bélgica. Tem gente estudando o material dele até hoje. Tem institutos inteiros, universidades, em cima do pensamento de Husserl. Tá? Então é uma pessoa extremamente conhecida e influente, embora seja especializada, portanto não seja do acesso, não seja do interesse da imprensa de ser levado ao grande público. Tá? Mas eu acho que basta eu argumentar assim, é importante o homem, tá bom? Fica assim entre nós.
Tá? Então, uma das questões que ele discute é essa: como fazer uma ciência de representações mentais, aqui eu estou usando o termo dele, tá? Fenômenos. Tá? Vamos olhar. Então, uma das coisas que ele propõe no método dele, aí vem os nomes bonitos, é a epoqué, ou suspensão de juízo. Eu posso, se eu for estudar, por exemplo, vou usar um exemplo do Mauro Matuzzi, que é o amor. Eu posso chegar e sentar tudo que as pessoas ler, tudo que as pessoas já escreveram sobre o amor, para poder estudar o amor. Tá? Se eu fizesse isso, eu estaria fazendo uma revisão bibliográfica sobre o amor, por exemplo. O Russell sugere que a gente faça diferente, que a gente faça a suspensão de todos os juízos. Tá? Se eu quiser fazer um estudo sobre o amor, eu vou perguntar para o Maurício o que é o amor. Ou vou pedir para ele, fale-me sobre o amor. Tá? E ele vai me falar sobre o amor. Eu vou pedir para o Pedro, fale-me sobre o amor. Eu vou pedir para a Júlia, fale-me sobre o amor. A Júlia vai me falar do amor que ela sente pelos cachorrinhos dela. Tá? O Pedro vai falar, ele vai ter de falar sobre o amor que ele sente, tá? Pela Nina e tal, que se ele não falar isso, ela está ouvindo no rádio, ele vai apanhar quando chegar em casa. Tá? O Maurício vai falar sobre o amor que ele sente pela divulgação do Espiritismo, cada um vai falar, só que assim, é uma experiência própria que cada um traz e eu vou procurar a essência disso. Então eu preciso abrir mão, na medida do possível, fazer a suspensão do juízo para tentar ver o que há de comum entre o amor pelo cachorrinho, o amor pela Nina e o amor pela divulgação do Espiritismo que essas 3, 4, 5, 10, 100 pessoas me apresentam. Tá? Esse é o propósito da suspensão de juízo. Tá? Eu vou tentar separar a diferença, é o que ele chama de caráter a priori, a diferença entre a essência e o fato empírico. O fato empírico é a Júlia é um cachorrinho, fazendo um exemplo banal, ok, gente? Agora, eu estou pesquisando o amor, então o cachorrinho é uma mera circunstância. Tá no que ela me falou, mas é uma circunstância. O que é esse amor que ela diz sentir pelo cachorrinho? Ok? Eu vou procurar essa essência. O que há de comum entre isso que você faz, isso que você sente, isso que você sente? Tá? O que há de comum entre os três? É isso que eu estou buscando. Eu estou buscando compreender o amor. Tá? Ele procura, então, construir conhecimento em cima do que ele chama de evidência apodítica. Oh, meu Deus, volta. Ele me obedece. Que seria, eu vou pesquisar isso, até ter segurança que eu encontrei realmente uma essência. Tá? Eu não vou fazer isso com 2, com 3, com 10. Nas ciências sociais costuma ser assim, quantas entrevistas? 10. 10 parece que virou um número cabalístico igual 7, né? Dos místicos. A entrevista 10 pessoas. Não, você vai entrevistar enquanto tiver havendo variações, você ainda não chegou à essência. Então pode ser que você entreviste 5 e comece a repetir o conteúdo, pode ser que você entreviste 1000 e você fala assim, tá difícil, não estou chegando lá. Tá? Então não é uma questão de número, não dá para fazer lei de probabilidade e amostra com isso aqui, não faz o mínimo sentido aqui. Tá? Voltou também? Ele não me obedece de jeito nenhum. Antes de estudar fenomenologia, eu tenho que estudar como controlar um projetor de slide. Tá? Ele propõe, portanto, a redução aidética, que é aquilo, eu ir pegando aquilo que as pessoas, aquilo que o meu objeto está me passando e desvestindo esse objeto das coisas até chegar à essência. Um autor da psiquiatria fez uma abordagem assim. Ao invés de ele pegar as categorias que eles usavam para classificar os doentes mentais, tá? Ele foi estudar fenomenologicamente os doentes mentais, até construir uma nova proposta de classificação psiquiátrica. Certo? Ficou famoso. E eu queria que vocês guardassem, essas aí dá para a gente rever, mas eu queria que vocês guardassem isso, o que ele chama de noese e de noema. Noema é parecido com o noúmeno lá do Kant, que é a realidade em si. Tá? É aquilo que está lá, aquilo que eu não consigo. E a noese é o ser em movimento da realidade em si. É um ato de consciência, é uma representação, é uma interação que gera um determinado conhecimento. Tá? Então é o ser em busca do noema. Tá bom assim? Se eu estiver falando bobagem, não tem problema, vocês me consertam, eu mudo tudo. Tá? Mas já dá para a gente entender o Kardec com isso aqui. Então, o que a gente tem? Como se deu a pesquisa feita por Kardec para a produção do conhecimento espírita? Né?
Então, algumas dicas, tá? Algumas sugestões para quem vai estudar Kardec. Primeiro, não reduzir o texto do método à autoridade da doutrina espírita, que é aquilo que Kardec escreveu na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o que ele fez é mais complexo do que aquilo. Eu vi muita gente se batendo por conta do controle universal dos ensinos dos espíritos. E eu vou mostrar que essa ideia do controle universal dos ensinos dos espíritos, Kardec tivesse escrito no século XX, tá? Ele talvez chamasse de redução idética. Tá bom? Mas vai muito além de uma aparência como eu vi as pessoas avaliando. Ah, então se o espírito é inferior, ele não sabe que desencarnou, ele vai falar que não sabe que desencarnou, então Kardec construiu em cima de um pântano, de uma areia movediça. Não, gente, Kardec era mais inteligente do que isso. Ele colocou lá uma escala espírita e o próprio, um dos espíritos da codificação, elogiou ele por isso, por causa disso. Ele viu que o Emanuel Swedenborg tinha entrado nessa roubada, de acreditar em tudo que os espíritos diziam e publicar tudo que os espíritos diziam quando os espíritos diziam. Então ele fazia uma análise de quem era o espírito, ou do que ele dizia, antes de propor, ou antes de construir teoria. Isso é uma coisa importante para nós. Tá? Eu recomendo que se faça uma leitura ampla do seu trabalho, porque quando a gente pega um livro como A Obsessão, que eu vou mostrar no final, que foi um excerto de trabalho de Kardec, em diversos momentos da vida dele, e que o movimento espírita brasileiro ficou discutindo se a mensagem dada por Kardec era ou não verdadeira, deixa eu ler o livro por causa disso, eu acho isso um absurdo, eu fiquei assim, assustado com isso. Tá? Vai mostrar todo o trabalho que Kardec teve lidando com espíritos inferiores, lidando com espíritos obsessores e desenvolvendo uma técnica, um método, um caminho para poder atender esses espíritos, para poder socorrer as pessoas que eram fruto de obsessão, que eram vítimas de obsessão. Então você veio desenvolvendo o método com uma metodologia próxima do método clínico que os médicos usam bastante, os psicólogos também costumam utilizar. Ok? Então, eu recomendo essa leitura ampla por causa disso. E porque Kardec vai mostrando, à medida que a gente vai lendo, por exemplo, a Revista Espírita, como surgiu a ideia tal. Como surgiu a ideia dele de espíritos serem enviados, serem retirados da Terra e serem enviados para outro planeta, tá? Como forma de punição, como um meio de evolução. Ele vai mostrar como que essa ideia surgiu, como que essa ideia foi colocada. Tá? Então a gente precisa ter esse conhecimento mais substantivo para poder falar de Kardec. Então, aí a gente vai ser capaz de aprender como ele construiu os conceitos espíritas, ter uma visão da obra como um todo, e não de pedaços de obra baseados em leituras pontuais, um instrumento de pesquisa computadorizado. O computador facilita a vida da gente. Quando a gente leu a obra toda e pergunta assim, onde está tal lugar? Tá? Se eu colocar folheando, eu vou gastar um dia inteiro. Eu digito lá no computador e acho. Agora, eu queria analisar Kardec, falando assim, o que será que Kardec falou sobre obsessão? Coloca a palavra obsessão. E aí sai mostrando, o IPA que faz isso brilhantemente, tem um site que faz isso brilhantemente, aí ele sai mostrando todos os pedaços da obra de Kardec que ele fala de obsessão. Isso em si não é suficiente, isso é legal, eu acho que não é ruim não, mas não é suficiente para poder compreender Kardec, porque senão eu posso fazer uma leitura instrumental. Se eu não tiver a visão de todo do pensamento de Kardec, eu vou acabar colocando o meu pensamento e sair escolhendo as frases de Kardec que dão apoio ao meu fundamento e varrer para debaixo do tapete aquelas que eu não gosto, que me incomodam. Ok? Bom, continuando. Eu estou apanhando porque esse negócio aqui é o contrário. Você aperta o de baixo e ele anda para frente. Então, meu cérebro ainda está acostumando a essa tecnologia nova. Tá? Bom, o do empirismo, eu vou saltar isso para o nosso horário. Né? Não, pois é, tá vendo? Já saltei mesmo. Eu estou mostrando aqui o Galileu. O Galileu, na época, existia um paradigma vigente só para falar do mundo supralunar e sublunar, que se acreditava que a Lua demarcava a diferença dos céus. Aí o Galileu conseguiu um negócio muito simples, que era uma lunetinha que aumentava 30 vezes a capacidade visual dele e começou a observar que as coisas não funcionavam desse jeito. Então, olha só, Noema é o universo, tá? Que à época as pessoas já achavam, que fosse assim. Tá aqui a Lua aqui no meio da história, está aqui a Terra no centro da Lua no meio da história, tá? O Sol está acima da Lua,
os planetas estão mais distantes do que o Sol rodando ao redor da Terra, e aqui eu tenho a abóbada celeste. Tá? Deus me perdoe se eu estiver falando bobagem, mas eu já trouxe uma figura, né, que a figura apoia mais, eu não entendo de física, eu não sou físico, não estudei física, ok? Mas é isso que as pessoas acreditavam naquela época. Tá? Então, o que ele faz é discutir esse paradigma vigente. E a partir das suas observações, ele vai começar a dizer, olha, isso parece que não funciona bem assim, desse jeito não. E não Galileu, igual a gente gosta, o Brasil faz uma história muito em cima de heróis. Ah, o Galileu fez a grande mudança, mas à medida em que ele vai comunicando o que ele fez, e os outros astrônomos vão vendo, e vão estudando, e vão discutindo, esse paradigma que existia, oriundo de Aristóteles, vai ficando mais frágil, mais frágil, mais frágil. Agora, aqui eu peguei um exemplo simples. Por quê? Porque eu tenho... O que eu fiz aqui, gente? Voltei? Para frente, para frente. Porque eu tenho um noema, tá? A partir de dados da observação, ele formula ou reformula a noese, o conhecimento sobre esse universo. Agora, olha aqui a dificuldade de Kardec. Se eu ficar nesse trem aqui, para mim já está bom. Eu tenho, aí eu fiz um negócio bonito, né? Complicado, do jeito que eu tenho que gosta. Eu tenho um noema de primeira ordem. Aí eu peguei uma imagem lá do nosso lado, representando o mundo espiritual. Tá? Ou seja, é o mundo dos espíritos que Kardec está querendo estudar. Então, noema, ele está lá. Tá? Como que ele vai estudar? Bom, uma das formas de ele estudar é através da mediunidade, concorda? Então, aí já vem o primeiro problema. Por quê? Porque desse noema de primeira ordem, eu tenho uma noese de primeira ordem, que é oriunda de quem? Do espírito. O espírito tem uma percepção, tem um entendimento, tem uma apreensão do mundo dos espíritos. E ele só pode falar dessa apreensão que ele faz. Para piorar mais a situação, eu tenho o médium. Aí o espírito se torna um noema de segunda ordem, porque o espírito está lá, e o médium uma noese de segunda ordem. Por quê? Porque ele tem aquilo que ele consegue apreender do que o espírito apreende sobre o plano espiritual. Percebe a dificuldade? Então, quando Kardec faz aquela imagem do médium como um aparelho, como um telescópio, tá? É óbvio que é mais complexo do que isso. Ele está tentando ilustrar, mas é muito mais complexo do que isso. Porque eu tenho dois jogos de noema e noese entre o pesquisador, que é Kardec, e aquilo sobre o que ele pretende escrever, que é o mundo dos espíritos, que eu já estou usando a terminologia dele. Então, a gente usa muito plano espiritual, eu prefiro a terminologia kardeciana aqui. Então, para construir a teoria espírita sobre o mundo dos espíritos, ele tem esses problemas. O que ele fez? Ele fez um troço parecidíssimo com o Lúcio. Ele começou a pesquisar médiums diferentes, lugares diferentes, de preferência que não tivessem tido contato uns com os outros, apresentar ideias, fazer perguntas, formular perguntas, dialogar, procurando o quê? Fazer essa redução eidética, que é retirar as diferenças, verificar as dificuldades de um médium, de outro, e ver se eu acho essências. E é nessas essências que ele procurou desenvolver e escrever a teoria espírita. Ok? Bom, continuando. Bom, então, ele sabia que ele não estava fazendo apenas ciência empírica formal, ele fala da dificuldade de replicar coisas, que é uma lógica importante para uma órbita de planeta, por exemplo. Por quê? Porque os espíritos aparecem se querem, comunicam se querem, o que querem, ninguém manda neles. Tá? Ele falou do problema, ele tinha clareza do problema da autoridade dos espíritos, e aí ele diz que, além daquilo que os espíritos dizem, ele critica Swedenborg, como eu falei, ele diz que o primeiro controle é sem contradito da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que vem dos espíritos. Tá? Ou seja, ele é pesquisador, ele está pesquisando, ele está analisando aquilo que os espíritos dizem. Ele não seria, como diz o Alexander, um mero codificador. Eu não sei se eu estou diminuindo o papel de um codificador, tá? Mas ele é um pesquisador. Tá? Daí os franceses chamarem ele de fundador do espiritismo, fondateur, se não me falha a memória. Toda teoria em manifesta contradição com bom senso, uma lógica rigorosa, os dados positivos adquiridos
deve ser rejeitada por mais respeitável que seja o nome que traz como assinatura. Então não me interessa se quem está assinando é Galileu, é Hume, não me interessa. Sem exceção. Sem exceção. Tendo-se espíritos incertos quanto ao seu estado, mortos, ele está falando dos espíritos que não sabem que morreram. Tá? Eu tirei um pedacinho menor. Ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às ocupações ordinárias, deduziu-se a regra. A multiplicidade de casos análogos, aqui a redução idética, demonstrou que o caso não era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita. Foi assim que a teoria nasceu da observação. Então ele começou a observar um fenômeno estranho, que a gente morta sem saber que estava morta, a gente morta acreditando que continuava viva, e que acontece nos nossos centros espíritas até os dias de hoje, a gente morta dentro de casa sem saber porque as pessoas não querem mais conversar com ela. Tá? E à medida em que, então, ele não se baseou no primeiro que chegou e falou isso, à medida em que ele foi vendo, aí então ele falou assim, olha, existe esse fenômeno espiritual, Tá? Então, Kardec usa da suspensão do juízo quando ele critica, por exemplo, alguns autores anteriores a ele, como o Swedenborg. Ele não parte da teoria do Swedenborg para poder fazer o espiritismo. Ele dá um corte e começa de novo. Tem gente querendo começar de novo hoje, né? Eu acho meio perda de tempo, mas tudo bem. Tá? Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Tá? Esse é um país livre e democrático. Ele faz uso da apreensão imediata, ou seja, ele descreve quais são as alterações do ambiente, quais são as alterações dos médiuns, aquilo que é percebido pelos sentidos. A gente acha muito disso escrito no livro dos médiuns. Ele tem consciência da noese de segunda ordem, ou da consciência do médium, da noese de primeira ordem, que é a consciência do espírito comunicante. Ele escreveu um capítulo chamado A Influência do Médium na Comunicação. Tá? Ele está tentando escrever sobre os noemas de primeira ordem, elementos que se referem à consciência do espírito, o mundo dos espíritos, o plano espiritual. Ele busca essências com o trabalho que ele faz. Portanto, eu entendo que se pode dizer que ele tenta fazer uma compreensão fenomenológica do mundo dos espíritos para a construção da teoria espírita. Só que ele não tinha esses nomes, nem essa teoria à época, para poder falar que estava fazendo isso. Ok? Essa é a visão que eu tenho. Não estou dizendo que Russell e Kardec são a mesma coisa. Há diferenças entre o pensamento de Russell e o pensamento de Kardec. Tá? Mas eu estou dizendo que se a gente tivesse os elementos de Russell, a gente entenderia melhor o trabalho de Kardec, a proposta, o alcance, e faria menos críticas apressadas. De chamar Kardec de positivista, por exemplo, entre outras coisas. É por isso que a Dora, que já foi citada hoje, fala que Kardec faz uma ciência não positiva. Bom, então eu vou saltar agora as coisas. Kardec, fatos naturais, como que ele pesquisou a obsessão. Eu vou fazer a propaganda do livro A Obsessão, que eu acho que deve ser bem divulgado, que os espíritos deviam ler e conhecer. Tá? Aqui tem as histórias, a gente ficou um ano inteiro estudando esse livro, na nossa reunião mediúnica. Então a gente leu texto a texto, então foi muito interessante, a gente viu cada caso, os pacientes que chegavam, a melhora dos pacientes. Os pacientes procuravam outras formas de terapia e não conseguiam resultado, buscava o padre para poder excomungar e não dava certo. E aí eles dialogavam com os espíritos e o paciente melhorava. Tá? É muito interessante esse livro, é bastante interessante. Espíritos que faziam uma obsessão com efeitos físicos e o que acontecia depois do atendimento, vale a pena, tá? É show de bola. O confrade da Federação, o livro Obsessão, o confrade da Federação Espírita Belga, que montou que colecionou esses textos, foi muito inspirado na hora que ele fez. Tá? Ele fez já poupou a gente ter que sair procurando na revista espírita, na obra de Kardec, os pedaços, e pegou já meio mastigado para a gente. Tá? E o pessoal do Clarim tem melhorado a tradução, porque saiu com uns errinhos, eles têm melhorado a cada edição que eles fazem. Até algumas sugestões que nós fizemos para eles, nessa edição já saiu, tá? Modificada. Então, Kardec positivista não, enquanto já falei. Fontes da teoria espírita seriam fatos, objetivos e fenômenos, que seriam consciência, a consciência de noúmenos ou noemas dos mundos espíritos. Então, Kardec falava que ele fazia ciência experimental, e tem um pedaço que eu saltei onde ele diz que ele faz ciência filosófica. É ele tentando passar além do tempo dele para explicar o que ele está fazendo. Foi um caminho que outros autores da área de ciências humanas e sociais vão desenvolver mais à frente. Para vocês terem ideia, o primeiro laboratório de psicologia
A psicologia era filha da filosofia. O primeiro laboratório de psicologia foi criado em 1879, que está lá nos manuais de psicologia e tal. Então Kardec foi bem anterior a tudo isso. Ok? Essa é a provocação, esse é o trabalho, espero que seja útil. Não, esse é o minuto. É 0 minuto, eu sei. Muito bem. E há um tempo, nos últimos 15 anos, eu observei muitas palestras no meio espírita tentando justificar a ciência espírita através de outras ciências. Então, eu via verdadeiras palestras de biologia, de física, e não entendia o porquê disso e não a fundamentação da ciência em si. E aí, não sou pesquisador, mas comecei a tentar entender um pouquinho o que é o método experimental, né? Tive acesso ao livro do Vantuil, Mesa de Girantes do Espiritismo, e ali eu me confortei no sentido de você ter, efetivamente, né, um método apropriado para algo que nunca tinha sido, né, pesquisado anteriormente. E aí eu desenvolvi, né, toda essa, não nessa profundidade de Rousseau, a análise do fenômeno, a posição do cientista frente, né, ao fenômeno, o seu estudo, a sua interferência, essa questão do juízo. E aí eu fiz uma pergunta, né, no e-groups, né, aqui na LIP, e você, na ocasião, respondeu com essa estrutura, né, e eu achei muito legal. Então você divide, né, o método experimental, estudo inicial da doutrina, e depois essa questão da fenomenologia, né, para poder fechar essa questão da construção das teorias, né. Então não é mais uma pergunta, mais um comentário, mas o que eu gostaria de ouvir, assim, como que nós podemos fazer para que essa identidade, né, da ciência espírita, ela realmente seja disseminado, né, no movimento espírita, para evitar as discussões que têm acontecido e as puerilidades que a gente tem visto dentro desse sentido. Luciano, o que a gente tem feito é pesquisar, produzir o conhecimento e publicar. Agora, o espírito humano é o espírito humano, né? Então, vai ter sempre quem se interessa pelo espiritismo e vai ter sempre quem no espiritismo se interessa pelo próprio ego e pela projeção dele. Então, as puerilidades a gente não tem como evitar, vai ter sempre gente querendo trazer, né? Eu acho que o que a gente precisava, e aí por isso que foi tão bem acolhida para esse ano a proposta do Alexandre, de fazer um LIP focalizado na questão da ciência e espiritismo, exatamente para a gente poder dar visibilidade a essas outras formas de pensar. Porque até mesmo aquela ideia, Luciano, de método experimental, hoje dentro da universidade está em discussão. Tá? Você vai ver o trabalho do Ademir, o trabalho do Silvio, tá? Um método, como os neopositivistas acreditavam no início do século XX, a teoria da ciência unificada, isso praticamente não é usado mais nem nas ciências naturais. Eles estão preocupados com a teoria, com a construção da teoria, com o diálogo com a teoria, tá? Com a comunidade de pessoas que produzem, que tem seu conhecimento reconhecido dentro daquele grupo. Você tem diversos autores. Então, mesmo dentro da universidade, você tem uma discussão enorme sobre isso. E eu acho, o que eu gostaria de agradecer aqui no Espaço da LIP é que, tendo pessoas de áreas de conhecimento diferentes, a gente tem conseguido, pelo menos, estabelecer um diálogo respeitoso entre áreas de conhecimento diferentes, o que é muito difícil na universidade. Tá? Tem gente que vai falar, psicologia não é ciência, psicanálise não é ciência, é pseudociência. Então, mesmo dentro da universidade, tem essa questão. Mas vamos discutir, vamos pensar, vamos multiplicar perguntas, como dizia Kardec, tá? Até a gente ter clareza das questões e colocar, vamos resolver o problema para nós, tá? E não para o movimento espírita. Se a gente resolver para nós, eu acho que a gente já deu um passo razoável, gigantesco, né? Eu fiquei muito interessada e me chamou muita atenção sobre você falar sobre a suspeição do juízo. Você disse então que se você perguntasse sobre amor, aquela pessoa não poderia repetir ou fazer uma pesquisa, seria aquilo que ela iria, que ela acha, a opinião dela. Mas essa sua opinião não é baseada no que tem ao meu redor? E em que isso iria prejudicar essa suspeição? Em que isso iria prejudicar a pesquisa?
pesquisa em si. E boa pergunta, Sônia. Então, quando eu estou falando da fenomenologia, Sônia, e eu já estou usando ela aplicada ao pensamento psicológico. Tá? Imagina, quando ele propõe a suspensão de juízo, vamos voltar para a psiquiatria. Tá? Antes do conceito de esquizofrenia, eu vou lembrar qual que era o conceito que era utilizado. Existia um outro conceito teórico, muito consolidado, tá? Que já fazia o psiquiatra chegar junto do paciente, já tentando enquadrá-lo se era ou se não era aquele outro conceito. Tá? Que me fugiu agora da memória, você me perdoe, isso é a idade. A idade é ruim para a fenomenologia. Tá? Então, o que o psiquiatra fez? Ele começou a se aproximar das pessoas classificadas com esse conceito, começou a ver, a investigá-las profundamente, começou a dialogar e começou a ver que aquela classificação não fazia respeito, não era boa. Só porque ele trabalhou assim é que ele conseguiu enxergar isso. Se eu já chego, tá, com o conceito formado, eu tendo a enxergar ou tentar destruir aquele conceito. Então, ele entende que a fenomenologia é uma ciência nova porque ela é capaz de criar algo totalmente novo que não havia sido percebido se eu fizesse suspensão de juízo. Mas isso não significa que a gente não possa trabalhar com as teorias já existentes, revendo as teorias já existentes e colocando em teste, por exemplo, fazendo hipóteses, discutindo as hipóteses dessas teorias, que é o que fazem hoje, por exemplo, dentro da física, que é uma área de conhecimento extremamente avançada. Ok? Mas ao trabalhar com fenomenologia, eu de alguma forma estou apostando que eu sou capaz de encontrar algo novo, algo diferente, algo que não foi colocado. Por isso que quando eu fui estudar voluntários, eu fui influenciado um pouco pela fenomenologia, porque eu acreditava que o que haviam escrito até então sobre os voluntários, que eu revi, tá? Eu revi antes, tá? Mas o que haviam escrito não explicava direito como é que a questão do voluntariado funcionava dentro do movimento espírita. Então eu precisava partir dos espíritas falando sobre a sua experiência de voluntariado, tá? Para poder formular teoria a respeito disso, e procurar essências, procurar coisas comuns dentro deles. Dentro de Kardec, você conclui que ele já tinha... Sim, porque assim, ele havia lido. Por que Kardec não escreveu, por exemplo, sobre escrita direta? Porque o Barão de Descender já tinha escrito uma obra inteira sobre isso. Eu acho que tem esse problema nosso na leitura de Kardec, a gente não lê o que Kardec teria lido, e o que ele já tinha visto como conhecimento posto, conhecimento apresentado, e que ele achava que produzir seria produzir mais do mesmo. Tá? Ele começa o livro dos Espíritos quase que dizendo, olha, eu já estou satisfeito com os fenômenos que mostram a existência do Espírito, vamos partir daí para frente. Pelo menos é a leitura que eu faço da introdução do livro dos Espíritos. Agora, ele havia visto os espiritualistas, e eu citei aqui inúmeras vezes o Swedenborg, porque ele tem um texto sobre o Swedenborg na Revista Espírita, e ele achava que esse pessoal tinha errado na hora de construir teorias sobre o plano espiritual. Então ele achou melhor abrir mão e começar do zero. Tá? Agora, eu não sei se seria sensato a gente fazer isso hoje. Joga toda a pesquisa dele fora. Isso é uma das coisas que eu percebi no conflito entre Kardec e Flammarion. Eu estudei bastante a obra de Flammarion e tenho tido acesso a dados biográficos do Flammarion. Então, Flammarion, ele, astrônomo, ele tinha aquela visão de ciência positiva muito arraigada. Então ele queria fazer um espiritismo muito ligado à ciência positiva. Ele não gostava desse lado fenomenológico, entre aspas, de Allan Kardec. Então a gente vê que assim, ele contribuiu muito com o espiritismo, mas sempre no mundo do sensível, no máximo juntando inúmeros relatos sobre determinados fenômenos e dizendo assim, os fenômenos existem porque os relatos foram dados, foram passados como desconhecidos, problemas psíquicos. Tá? Mas a gente vê que ele não consegue acrescentar, ele consegue dar base empírica a muitas coisas que Kardec já tomava como certas, mas ele não consegue fazer avançar o conhecimento kardeciano. Tá? E muita gente está lendo esses pedaços, esses mal-estares hoje de Flammarion com o trabalho de Kardec, para poder criticar Kardec. Eu acho que a gente precisa reler essas coisas e discutir sobre essas coisas. Por isso que a gente vai ter uma tarde inteira discutindo ciência e método, ok? Infelizmente nós não temos revista de estudos psicológicos. Ou seja, ele sabia que ele estava estudando
um conjunto de fatos e fenômenos que faziam fronteira com a psicologia. Como que ele foi desenvolvendo teoria para aí a gente poder refletir com o instrumental que a gente tem nos dias de hoje, o que foi que Kardec fez. Eu acho que essa seria uma proposta interessante desse trabalho. Como são 20 minutos, não dá tempo de falar da hermenêutica. Na hermenêutica eu fiz uma incursão breve e falei de Schleiermacher. Tá? Isso está no trabalho, deve sair publicado depois que eu fizer todas as alterações necessárias das contribuições que eu tenho certeza que vocês vão dar ao nosso trabalho. Ok? Então, ele propõe, portanto, a redução eidética, que é aquilo, eu ir pegando aquilo que as pessoas, aquilo que o meu objeto está me passando e desvestindo esse objeto das coisas até chegar à essência.